Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos fazendo um comentário bíblico tipo videoteca, para que no final você tenha todo o Novo Testamento comentado para você. E nós estamos aqui no primeiro capítulo do Apocalipse. O Apocalipse, considerado um dos livros mais difíceis de interpretação de toda a Bíblia, nós vamos aqui, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, fazer esse comentário para você. Claro que comentário aqui não será a última palavra, você sempre pode estudar mais, aprender mais. Comentário é apenas para ajudar você a entender um pouco melhor o livro de Apocalipse. Apocalipse contém 22 capítulos, 404 versos. Vamos então iniciar do verso 1 ao 3, nós temos o título e o assunto do livro. Então vamos lá, começa em revelação de Jesus Cristo. Primeira coisa que o Apocalipse ele é uma revelação. A palavra Apocalipse, que aparece como título do livro, é exatamente a palavra do verso 1. Apocalipse significa revelação. E no grego tem a mesma raiz de Apocalipse, que significa tirar o véu. Tirar o véu. Então, uma revelação de Jesus Cristo, presta atenção, Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Nós vamos ter, na verdade, uma revelação de Jesus, uma revelação da palavra de Deus, verso 2 fala da palavra de Deus. Vamos ter uma revelação do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Vamos ter no capítulo 4 uma revelação do trono. Vamos ter no capítulo 6 a 19 uma revelação do juízo de Deus, da ira de Deus. Depois no capítulo 21 e 22 nós vamos ter uma revelação do novo céus, da nova terra, da nova Jerusalém, uma revelação da glória de Deus. Tudo isso nós vamos ver. Revelação de Jesus, revelação da palavra, revelação do Filho de Deus, revelação do trono de Deus, revelação do juízo de Deus, revelação da ira de Deus, revelação do novo céus e nova terra, revelação da nova Jerusalém, revelação da glória de Deus. Pelo menos 10 revelações nós encontramos nesse livro tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. A revelação, quem dá é Deus. A revelação é da pessoa de Jesus, mas quem deu a revelação foi Deus. E Deus deu, presta atenção, para mostrar aos seus servos. Você é servo de Deus? A revelação é para você. Revelação que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Já ia acontecer nos dias de João e também iria acontecer nos nossos dias, as coisas que brevemente. Alguém vai dizer, mas foi há 2000 anos atrás. Mas estuda 2 Pedro, capítulo 3, aonde nós mencionamos isso. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Estude lá 2 Pedro 3, você vai entender as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Presta atenção nesse primeiro verso. A revelação é a revelação de Jesus Cristo. Quem está dando a revelação é Deus. Deus está dando a revelação para que os seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo. O anjo foi enviado para trazer a revelação, deu a João e deu a nós também, seus servos. Então nós encontramos 5 elementos aqui no verso 1. Deus, quem dá a revelação. A revelação de Jesus Cristo, que é dada pelo anjo ao seu servo João, para mostrar aos seus servos que somos nós. Amém? Então a revelação veio de Deus, da pessoa de Jesus, pelo anjo, a João, seu servo, e foi dado para mostrar aos seus servos, o qual testificou da palavra de Deus. A revelação é da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo.
João é uma verdadeira testemunha de Jesus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Presta atenção, o livro do Apocalipse é um livro visionário. Por isso que nesse comentário vai ser um pouco diferente. Você não vai ver só a mim. Eu vou mostrar imagens. Uma artista aqui nos Estados Unidos, lendo o Apocalipse, ela decidiu desenhar e ela fez aí aproximadamente umas 42 imagens do livro do Apocalipse, do qual eu vou compartilhar com você nesse vídeo, para que você veja o que João viu. Claro que é uma arte, é um desenho, mas para que você veja, porque o livro tem que ser visionário, senão você tem que usar a imaginação na descrição de João. Então eu vou procurar te ajudar a entender, graças a essa artista que nos desenhou o que João viu, para facilitar esse comentário, amém? O qual testificou, João deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Agora vem a primeira bem-aventurança do livro, a 7, essa é a primeira. Nós falamos na introdução as 7 bem-aventuranças, eu vou repetir só para quem não leu ou não assistiu à introdução. Bem-aventurado aquele que lê, presta atenção, eu estou sendo bem-aventurado nessa tarde, porque eu estou lendo para você. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, mas não sou só eu bem-aventurado que estou lendo, você que está ouvindo, você é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer imensamente feliz. Se você quer ser imensamente feliz, você tem que ler e ouvir. Ouvir não é ter orelha só, tem que ter ouvido para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem, tem que ouvir as palavras desta profecia. Pronto. O livro do Apocalipse, além de ser uma revelação, é uma palavra de profecia. Está escrito aqui no verso 3, palavra desta profecia. Essa é a profecia acima de todas as profecias. Essa é a profecia da própria palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Tem muita gente correndo atrás de profecia. Vem ler essa profecia. Vem ler a palavra desta profecia. E guardam as coisas que nele estão escritas. Primeiro verso tem uma bem-aventura, fala bem-aventurado, mas tem 3 coisas: o que lê, o que ouve e o que guarda. Ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir e guardar. E é isso que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Nós temos que ler, ouvir a palavra de Deus e guardar em nosso coração. Guardar no sentido de crer, para praticar. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Presta atenção, se estava próximo no dia de João, o que você acha nos nossos dias? Está muito mais próximo, não é? O tempo está próximo, o tempo está próximo. Vamos lá. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Presta atenção, a carta, o Apocalipse, foi dirigido às 7 igrejas. É uma revelação, é uma palavra de profecia, mas é também uma epístola circular para 7 igrejas. João, ele só se identifica como João. João, nós cremos que é o apóstolo. João, as 7 igrejas, ele já tinha sido identificado como João, seu servo, o receptor da revelação que foi dada de Deus, revelação de Jesus, dada pelo anjo a João, seu servo. Agora no verso 4 de João, há 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz. Essa é a saudação comum das epístolas. Graça, a graça sempre vem primeiro, para depois a paz. Tem gente que fala paz e graça, não é paz, é graça primeiro e paz. Que seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Uau! Isso me faz lembrar
Hebreus 13:8, Jesus era o mesmo ontem, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha só, presta atenção, graça e paz convosco da parte daquele que é. A primeira coisa, ele é. E que era no passado. E que há de vir no futuro. Ele é, ele era e ele há de vir. Viu os 3 tempos do Apocalipse? Passado, presente, futuro. E nós vamos também encontrar passado, presente, futuro e eternidade. Então presta atenção, aquele que é, que era e que há de vir. E dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Nós vamos ver no capítulo 4 que há 7 espíritos. Esses 7 espíritos, alguns interpretam como 7 anjos, outros dizem que são 7 arcanjos, outros dizem que são qualidades do Espírito de Deus, que são 7. Nós vamos falar mais sobre isso. Diante dos 7 espíritos, 7 aqui aparece pela segunda vez. No verso 4, João, as 7 igrejas. Primeira aparição dos 7 igrejas. Aos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Então veja que a saudação vem dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Verso 5, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Jesus no verso 5 é chamado Jesus Cristo. Ele também é chamado no verso 1 Jesus Cristo, mas agora também dá outro título para ele, fiel testemunha. 2 coisas de Jesus, ele é fiel e ele é a testemunha verdadeira. O primogênito dos mortos, o primeiro da ressurreição dentre os mortos para nunca mais morrer. Nós vemos casos de ressurreição, por exemplo, o filho da viúva lá de Serepta, a qual Elias foi. Ali ele voltou à vida e tornou a morrer. A gente chama de ressurreição, mas na verdade ele reviveu, ele estava morto e reviveu. O filho da Sunamita, a qual o profeta Eliseu orou por aquele menino e ele tornou a vida novamente. Lázaro, morto de 4 dias, voltou à vida. A filha de Jairo também voltou à vida. O filho da viúva de Naim. Tudo isso são casos que nós chamamos de ressurreição, mas na verdade eles reviveram, estava morto e voltaram. A ressurreição de Cristo, ela é diferente. A ressurreição de Cristo, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Foi uma ressuscitação gloriosa, que nós vamos provar também. Então, o primogênito dos mortos, o primeiro dos mortos que voltou, e o príncipe dos reis da terra. Só no verso 5 nós vamos encontrar 4 títulos de Jesus. Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. E olha só, continua o verso 5. Aquele que nos ama, que coisa maravilhosa, saber que Jesus nos ama. E nos ama tanto que morreu por nossos pecados naquela cruz. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. O que lava o pecado do homem, da mulher, os nossos pecados é o sangue de Jesus. Não tem mais nada que possa tirar o seu pecado, a não ser o sangue de Jesus. Não existe sacrifício humano que você faça, não existe boas obras que você faça, não existe qualquer outra coisa que você faça para tirar os teus pecados, a não ser o sangue de Jesus. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Nossos pecados são lavados no seu sangue. Vamos continuar, que é a introdução da carta. Nós ainda não entramos propriamente. E nos fez reis. Presta atenção, nos ama, nos lavou de nosso pecado com seu sangue. Verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Você notou aqui a trindade? Verso 4. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 5.
parte de Jesus Cristo. Verso 6, nos fez reis sacerdotes para Deus e seu Pai. Para Deus e seu Pai. Verso 4, os 7 Espíritos. Verso 5, Jesus Cristo. Verso de número 6, Deus Pai, Deus seu Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Aqui começou a carta. Verso 1 a 6. Verso 1 é o título e o assunto do livro. Verso 4 até o verso de número 6, esse primeiro amém, nós vamos encontrar a dedicação da carta às 7 igrejas, que é dada dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, da parte de Jesus, que nos fez reis sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Verso 7 fala da vinda. Eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele, sim, amém. O segundo amém, na introdução do livro, diz que ele vem, e ele vem com as nuvens, todo olho o verá. Essa é a vinda visível de Cristo, onde todo olho o verá, e até mesmo o que o transpassaram, aqueles que furaram o lado dele, aqueles que furaram as mãos dele, o verão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que introdução maravilhosa. Do verso 1 ao verso 8, nós temos o que nós chamamos o prólogo, o início da introdução do livro do Apocalipse. Verso 4 diz aquele que é, e que era, e que há de vir. Verso 8 repete o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O Alfa, o princípio de todas as coisas é Ele. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega, a última letra. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio de tudo e Ele será o fim de todas as coisas. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Tem todo o poder. Vamos lá, vamos continuar. Eu, João, que também sou vosso irmão, chama João, chama eles de irmãos, e companheiro, eu, João, que sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus. 3 coisas que João se considerava irmão e companheiro dos crentes da igreja de Éfeso. Ele diz, companheiro na aflição. Verdadeiro companheiro é na aflição. E no reino, e na paciência. 3 coisas que ele era, irmão e companheiro. Na aflição, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra todas. E se somos com ele afligido, com ele seremos glorificados. Na aflição, no reino, do reino do nosso Pai, e na paciência. É preciso paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos. Essa ilha fica a 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso, no mar Egeu, uma pequena ilha. Nós vamos mostrar essa ilha já já. E estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João não negou a Jesus, João confessou a Jesus, e por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que ele dera de Jesus, ele então foi levado para a ilha de Patmos. O livro de Apocalipse, como eu disse, é uma revelação, não é? Aqui, ó, revelação. E essa revelação, ela é ilustrada. João diz que ele estava numa ilha. Pode imaginar João na ilha de Patmos.
lá está João, sozinho, nessa ilha, isolado, idoso. Parece que ele está só, parece que o Senhor o abandonou, mas é nesse momento de exílio, de solidão, que ele vai ter a revelação mais profunda de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que nos momentos nossos de solidão, é nos momentos nossos que parece que todos nos abandonaram, é que as revelações mais profundas de Deus vêm. João estava sozinho nessa ilha. Ele diz, estava na ilha de Patmos, companheiro na aflição, no reino. E que mais que ele era companheiro? Na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então, nesse momento, verso 10, João vai ser arrebatado em espírito. João vai ter uma experiência, estava sozinho, aí de repente eu fui arrebatado. João vai provar um arrebatamento em espírito. Ele teve um arrebatamento em espírito. E aonde ele foi arrebatado? No dia do Senhor. Ele foi lá no dia do Senhor, no dia daquele que vem sobre as nuvens. Há duas interpretações para esse dia do Senhor. Uma delas, a interpretação do dia do Senhor, é que alguém diz que é o domingo, né? Domingo, lembra que os dias da Bíblia não tinha nome. Tinha o primeiro dia da semana, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O homem foi criado no sexto. E o sétimo tinha nome, sábado, para diferenciar dos outros dias. E aí, quando veio o Senhor, o primeiro dia da semana, como ele ressuscitou, a igreja começou a reunir no primeiro dia da semana, Atos 20, verso 7, no primeiro dia da semana, aí deram o nome de o dia do Senhor. Então, quando João diz que foi arrebatado no dia do Senhor, claro que nós entendemos que ele foi lá no futuro, no dia de Cristo. Mas há intérprete, se você vai achar, que diz que o dia do Senhor é que João foi arrebatado num domingo, né? No dia do Senhor. Então, mas ele foi arrebatado, nós cremos que foi lá no dia glorioso. E ouvi por detrás de mim. João olhou, a voz veio por detrás. Ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Uma voz forte, como que de trombeta. Nós vamos ver que vai haver trombetas aqui. Mas a voz que veio era uma voz forte. E que dizia, o que vês? João vai ver. Por isso que eu digo que o livro é visionário. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Não é? Alguém outro dia me perguntou, será que João viu tudo de uma vez, escreveu tudo de uma vez? Ou será que ele foi tendo sucessão de visões? Certamente ele foi tendo uma sucessão de visões, respondendo a pessoa que me perguntou. Mas, o que é mais interessante, como é que na ilha ele achou um papiro para escrever. Alguma coisa aconteceu, ele estava exilado. O sacerdote trabalhava, era forçado a trabalhar em Minas. Como é que João conseguiu esse papiro, a pena para escrever? Mas de alguma forma ele conseguiu. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Agora vai falar 7. Deixa eu dizer uma coisa interessante, verso 11. Não havia só 7 igrejas. Havia mais igrejas na Ásia, havia pelo menos 9. Havia essas 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E perto de Laodiceia havia a cidade de Herápolis, havia igreja. Paulo menciona em Colossenses, depois você foi o nosso comentário, Colossenses 4. E também a cidade de Colossos havia. Então havia mais igrejas, mas 7 receberam a carta. Não é? Talvez da Laodiceia, devido à proximidade com Colossos e Herápolis, a de Laodiceia servia para as outras 2. Mas olha só, o que vês, escreve
num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas que estão na Ásia. Então ele recebeu uma ordem para escrever essas 7 igrejas. As igrejas estão aqui. Esse é o mapa da Ásia Menor. A ordem que segue é Éfeso, mais acima Esmirna, mais acima Pérgamo, depois desce para Tiatira, depois vai para Sardes, depois Filadélfia e por último Laodiceia. Esse aqui, a ilha de Patmos, é uma ilha pequena aqui, ó, no Mar Egeu, onde João está na ilha de Patmos quando escreve e envia para a Ásia. Outra coisa interessante, como é que a carta ia chegar na Ásia, da ilha de Patmos? Mas Deus proveu tudo, não é? Então, presta atenção, eu vou mostrar até um mapa maior para ver se você consegue ver melhor as cidades aqui da Ásia. Éfeso, Esmirna, aí ó, mais para cima, vai olhando Éfeso. Acima de Éfeso está Esmirna, acima de Esmirna Pérgamo, depois descendo Tiatira, depois Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas, não é? O que vê, escreve num livro e envia 7 igrejas a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Diz a Bíblia, não é? João diz, e virei, ele virou-se para ver quem falava comigo. Ele ouviu a voz era como de trombeta, ele foi arrebatado, ele vira para ver quem falava com ele, e virando-me, quando ele virou, ele vai ter uma visão maravilhosa, e virando-me, quando ele me virei, ele diz, vi 7 castiçais, e um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro na altura do peito, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Que imagem tremenda João teve. 7 castiçais, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma grande espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Que visão tremenda, que visão maravilhosa João teve. Agora ele teve uma visão do Cristo glorificado. Agora nós vamos ter que interpretar essa figura, não é? Apesar que essa imagem já fala mais do que 1000 palavras daquilo que João viu, mas existe um simbolismo maravilhoso em tudo que ele viu. Ele, após ter essa visão, ele recebeu a ordem novamente. Ele já tinha recebido a ordem no verso 11, não é? O que vês, escreve, ele já tinha recebido. E agora no verso 19, ele vê a visão de novo e diz, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Note, as coisas que tem visto, as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Verso 20, o mistério, aqui começa a interpretação. O mistério das 7 estrelas. 7 estrelas que viste na minha destra, na mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, vem aqui a interpretação. É um mistério é um segredo que vai ser revelado. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas, os mensageiros. E os 7 castiçais que ouvisse são as 7 igrejas. Muito bem, graças a Deus que o Apocalipse nos interpreta, pelo menos, o significado das 7 estrelas, que são os 7 anjos, que está na mão direita dele, as 7 estrelas. Presta atenção, são os anjos, mensageiros. Eu costumo dizer, o mensageiro, o anjo, é o pastor da igreja, o líder. Os pastores da igreja estão na mão direita de Jesus. Fique tranquilo, que se ele não estiver contente com um deles, basta ele apertar o dedo e pronto. Amém? Não fale mal de pastor. Aliás, você não deve falar mal nem só de pastor, nem de ninguém. Não é, porque ele está na mão direita de Jesus. Quem fala mal de pastor, está falando de quem está na mão direita de Jesus. E eu não gostaria de falar mal de alguém que está na mão direita de Jesus. Presta atenção, os 7 castiçais, que são luzes, são as 7 igrejas, e ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Ele está no meio da igreja. O verso 20 nos interpreta o significado dos 7 candeeiros, os 7 castiçais, são as 7 igrejas. Então nós não precisamos interpretar nada. As 7 estrelas, já está falando, são os 7 anjos das 7 igrejas. Também aqui não requer interpretação nenhuma, o mistério é revelado. Agora vamos falar das outras visões desse Cristo glorificado, dessa imagem. Diz aqui no verso de número 13, semelhante ao Filho do Homem. Daniel 7,13 diz, eis que veio o Filho do Homem sobre as nuvens. Apocalipse 1,7 diz, eis que vem as nuvens. Ele vem às nuvens. João foi arrebatado no dia do Senhor, e esse Filho do Homem se refere ao Messias profético que virá e que tem o domínio, diz Daniel 7,13. Você pode ler, vem o Filho do Homem sobre as nuvens e foi-lhe dado o domínio e o poder. Roupa talar, vestido de uma veste comprida e cingida pelo meio. De novo, vamos ver a imagem, a veste comprida, veste branca, que fala de pureza, fala da sua santidade, não é? A veste, espero que você consiga ver direito, a veste branca, não é? O que está revelando essa veste? Essa veste está revelando essa roupa branca, santidade dele, mas ela é comprida e vai até os pés, mostra
o sacerdócio de Cristo. Em Hebreus 4,15 diz que ele é o nosso, nós temos um sumo sacerdócio. Os sumos sacerdotes vestiam roupas de linho fino. Cristo, essa veste, indica o sacerdócio de Cristo. A cinto de ouro na altura do peito. Note que não está na altura dos lombos, mas o cinto vem aqui, indica julgamento. O cinto na altura indica supremacia. Você já foi na corte, já viu a roupa do juiz que tem uma espécie, coisa, indica que ele é o juiz de toda a terra. E é de ouro, que indica o ouro, a realeza, que ele é rei, juiz e rei e sacerdote. Nós podemos ver, a roupa talar mostra o sacerdócio, o cinto na altura do peito, o juiz, e ouro quer dizer que é a sua realeza. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Hebreus 4,15. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, 2 Timóteo 4,1. E ele é rei, rei dos reis. Apocalipse diz, quando ele vier, o reinado dourado, cinto de ouro. Cabelos brancos quase igual aqui, ó. O meu tá ficando branco, não é? Os cabelos dele são brancos, indica eternidade. Você pode ler Daniel 7,9, fala do ancião de dias. O ancião de dias indica a eternidade dele, eternidade. Olhos como chama de fogo, olhos como chama de fogo, que vê tudo, indica sabedoria, conhecimento divino e fogo, julgamento. Olhos como chama de fogo, indica a sabedoria, o conhecimento e o julgamento. A roupa e o cinto indica sacerdócio, juiz, rei. Os olhos indica sabedoria, conhecimento, julgamento. Rosto resplandecente como o sol. O seu rosto resplandece como o sol. Fala de iluminação e sabedoria divina. Malaquias 4,2 diz que nascerá sobre nós o sol da justiça. Malaquias 4,2, pois você confere, o sol da justiça, o seu rosto resplandece como o sol. Pés semelhante a latão reluzente. Os pés semelhantes, pés aqui fala de força, estabilidade e transcendência. Dos céus à terra, seus pés tocam. Seus inimigos serão postos no seu pé. Mas ele é latão reluzente como no fogo. Então, força, estabilidade, transcendência divina. Voz como de muitas águas, fala da universalidade da revelação. A voz é como de trombeta e voz como de muitas águas. A revelação dele é universal. As 7 estrelas, já falamos, são os 7 anjos, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. A sua destra, as estrelas estão à destra. Destra fala lugar de autoridade. Cristo é o cabeça da igreja, mas ele coloca responsáveis na sua igreja e manda que nós nos submetemos a eles. Autoridade, lugar de autoridade. Cristo assentou-se à destra de Deus, autoridade. O anjo, o mensageiro, o pastor é autoridade na igreja. Uma espada aguda de 2 gumes que sai. Note que a espada não está na mão. O que está na mão é as estrelas. Normalmente carrega essa espada, mas a espada aguda sai da boca indicando o poder da sua palavra. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Depois você vê o nosso comentário em Hebreus 4. Então presta atenção, essa é a figura do Cristo,
do Cristo glorificado. Esse primeiro capítulo, Cristo glorificado, que vai mandar João escrever às 7 igrejas, aos 7 anjos que ele tem na sua mão direita, que anda no meio dos 7 castiçais, que fala aqui de eternidade, de poder, de sacerdócio, de juízo, de reinado, tudo isso, sabedoria, conhecimento, poder da sua palavra. Essa figura fala muito simbólica. Quando ele mandar escrever as igrejas, cada uma dessas 7 características é como começa a sua carta. Só vou ler o verso 1, depois eu vou comentar. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Entendeu? Cada característica ele vai falar na igreja. Então, Cristo glorificado tem a ver com a igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Ele tem na sua destra autoridade as 7 estrelas, na sua mão direita. Com isso, nós terminamos a introdução do capítulo 1, né? O capítulo 1, o comentário. Volte para assistir o capítulo 2, que nós vamos ver 4 cartas. A carta de Éfeso, a carta de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Vai ser algo tremendo, estudar o Apocalipse. Com isso nós concluímos. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de Jesus seja contigo. Que o amor de Deus Pai esteja na sua vida. E a comunhão do Espírito Santo, daquele que é, que era e que há de vir. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.